Fala pessoal, me chamo Fabrício De Faver, esse é o meu canal. Falar um pouquinho para vocês sobre finanças de forma descomplicada. Na verdade, falar com as pessoas mais simples, né? Aquelas que têm um pouquinho de dificuldade de como fazer com a base de suas finanças, tá? O intuito aqui não é falar de grandes investimentos, é mais focado nisso. Essa é uma sequência de uma série de vídeos que eu tenho feito falando dos princípios financeiros, como você administra eles, o que são os custos fixos, custos variáveis que você tem, como pagar a si próprio, doar um pouco é importante, gastar um pouquinho, né, como diz o outro, torrar é importante. Tem todos esses vídeos antes para você assistir antes desse. Nesse, na verdade, nós vamos falar com aquelas pessoas que entenderam que os princípios financeiros são importantes, porém, elas têm um ganho flutuante, digamos assim. Como que você organiza suas finanças se você não recebe um salário fixo? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Mas antes, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, vizinhos, familiares, todos aqueles que você acha que pode ser legal saber um pouquinho mais dessas informações, tá bom? Então, para quem é esse vídeo? Como eu falei, pessoas que têm ganhos variáveis, podem ser vendedores, comissionados, não importa o ramo que você trabalha, ramo de automóveis, imóveis, shopping center, você que tem ganhos que flutuam com suas comissões, outros profissionais autônomos, né? Vou falar desde a pessoa que está vendendo bombom ou brigadeiro dentro da faculdade, para pagar sua faculdade também serve, arquitetos, dentistas, enfim, todos os tipos de profissionais autônomos e liberais e alguns empresários, pequenos empresários, vamos dizer assim, que têm então basicamente a sua receita proveniente do seu próprio trabalho, tá bom? Pontos importantes antes de falar como você vai gerenciar esse seu dinheiro baseado nos princípios financeiros é criar motivação e disciplina, principalmente para a área de vendas. Se você tem ganhos flutuantes, normalmente você vai perceber que você se apega ao seu maior ganho, isso é um grande erro, um grande problema. Quem nunca, né? Eu já fiz como executivo no mercado, já fiz várias entrevistas, né? E entrevistava a equipe de vendas. Qual foi seu último ganho? A pessoa lá falava lá, 9 mil, 10 mil, 15 mil, seu último ganho. Mas na verdade não era o último, era o maior. E nem falava por maldade, pessoal. Às vezes a pessoa está só falando porque relembra, fica marcante. É muito mais marcante quando você bate suas metas e você ganha um valor mais alto do que quando você ganha lá 2 mil reais porque fez um mês ruim, 3 mil reais, não é verdade? Então, é uma tendência que a gente vai ter que descobrir juntos aqui e vou explicar um pouquinho como você faz essa conta. Muito importante para quem está na área comercial, para quem é autônomo, arquitetos, dentistas, você precisa trabalhar o máximo possível disciplinadamente para poder manter o maior equilíbrio dentro das suas receitas, né? Não se cria sucesso como liberal sem muito foco, sem muita disciplina e a repetição é a chave do sucesso. Como a repetição é a chave do sucesso, eu vou dizer para você, mesmo que você já tenha visto todos os nossos vídeos e mesmo depois que você vê esse vídeo aqui, volta lá, assista de novo, tire suas dúvidas, qualquer coisa me manda um recado, me manda uma pergunta aqui no YouTube, eu faço questão de responder todos vocês, ok? Então, primeiro ponto que a gente precisa separar antes de falar como gerir o seu dinheiro vai exclusivamente para aquelas pessoas que têm uma pequena empresa, um pequeno negócio. E vou falar dos profissionais autônomos mesmo, pode ser, não importa. Se você, como eu falei, é um dentista, você tem o seu consultório, seu próprio consultório, mas ali você tem conta de energia, água, luz, enfim. Não confunda receita da sua empresa com seus lucros. Isso é muito importante. Às vezes sua empresa faturou lá 10, 15, 20, 30 mil reais, o valor que for, mas você esquece de computar os impostos que você paga lá, por exemplo, no Simples Nacional, você vai pagar lá 8, 10, 15, 17, 18% de imposto, esquece de computar as despesas que você tem no seu consultório, por exemplo, esquece de computar o custo com a secretária que você tem, recepcionista, recebendo seus pacientes. Mesma coisa se você é arquiteto, mesma coisa se você é profissional autônomo. Eu vendo bolo, Fabrício. Mesma coisa. Olha, veja bem, se você faturou lá 15 mil reais, Fabrício, mas eu sou muito liberal, vamos chamar assim, eu tenho uma empresa em casa, eu faço doce em casa e vendo na faculdade, isso não fica em nenhum registro, né? Vamos dizer assim, ok, mas você faturou 15 mil reais, você gastou com os ingredientes do bolo, farinha, açúcar, o que for, concorda comigo? Então não confunda. Vou dar um exemplo, se você fatura lá 10 mil reais
e você tem um custo de R$ 5.000 para produzir o seu bolo, então o seu lucro é R$ 5.000, ok? Tudo que nós vamos falar aqui é relacionado aos seus lucros, ou no caso dos vendedores comissionados, é os seus rendimentos, ok? Mas isso fique muito claro, isso precisa ficar claro, pessoal. De novo, parece brincadeira e eu estou batendo nessa tecla. A maioria dos profissionais autônomos confunde o que fatura com seus ganhos, e isso não é uma verdade, ok? Bom, passando desse primeiro ponto, todos nós estamos nivelados aqui com ganhos variáveis e todos nós já sabemos que é só do lucro que nós estamos falando. O que fazer? Olha, eu tenho ganhos que pode ser 3 mil, 2 mil, 5 mil, mas pode ser 12 mil, 13 mil, 8 mil, 9 mil. E você me explicou sobre pagar a si próprio, viver com 70%. Como é que eu faço isso na prática, sem as continhas aí, talvez agora dos percentuais? E eu quero começar agora e não tenho reserva, estou começando. Fabrício, o que eu faço? Primeira coisa, liste todas as suas despesas fixas e variáveis. E nós já falamos sobre isso no vídeo que a gente fala sobre viver com 70%, a gente fala sobre todas as suas despesas, a gente fala que custo fixo é composto por despesas fixas e variáveis. Não sei se você lembra disso. Relembrando, seu aluguel é um custo, faz parte do seu custo fixo e é uma despesa fixa, né? Sua energia faz parte do seu custo fixo, mas é uma despesa variável. Ela pode vir 200, 300, 500, ela pode variar ao longo do mês. Mas tudo faz parte do seu custo fixo, não é verdade? Então, primeira coisa, liste suas despesas fixas e variáveis. Fabrício, listei. Hoje eu para sobreviver, gasto R$ 4.500. R$ 1.500 no meu aluguel, enfim, gasto R$ 1.200 com alimentação, aí com telefone, água, isso aqui está aqui, meu custo é R$ 4.500. Ok. Quais são, segunda pergunta, quais são os seus ganhos? E é aí que a gente não pode se enganar. E é esse ponto que eu quero relembrar o que eu falei no início desse vídeo. Não baseie seus ganhos no seu maior ganho ou nos seus maiores ganhos. Quando a gente fala de ganho médio, é importante que você saiba exatamente qual é o seu ganho médio. Minha sugestão, pegue os ganhos do ano anterior, ganho anual, e divida por 12. Ah, mas como eu vou fazer isso? Seu imposto de renda é um exemplo disso. Você pegar seu imposto de renda, você vai lá ter o seu ganho bruto, descontando os seus impostos, vai ter seu ganho líquido, você pega aquele valor líquido e divide por 12. Essa é a grande continha. Vou dar um exemplo para você. Fabrício, chegando nessa conta, eu percebi que eu gasto R$ 4.500 no primeiro item agora, e agora eu olhei no ano passado, eu achei que eu ganhava uns 9 mil, mas eu ganho R$ 7.000. Você está entendendo? Então você já sabe, significa que você entende que vai ter um superávit. Na média você tem superávit para sobreviver. Você gasta 4,5 para viver e você ganha R$ 7.000, ok? Isso é a primeira coisa. Eu não tenho isso no meu imposto de renda. Aconselho você a começar a anotar urgente suas receitas. Ah, eu tenho meu próprio negócio, mas nem anotei no ano passado. Já mostra que tem que tomar muito cuidado com finanças. É bom voltar e a gente começar a rever os vídeos e ajudar você a organizar isso de forma simples. Mas se você não tem isso dos últimos 12 meses, meu conselho, tente buscar os 6 últimos meses. Nós estamos neste ano, pegue os ganhos desse ano e, estamos falando de junho aqui, julho agora, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, início de julho, você pega os 6 primeiros meses e divida por 6. Some todos os seus ganhos e divida por 6. Fabrício, eu ainda não tenho, mas você deve ter uma ideia de quanto ganhou nos últimos 3 meses, não é verdade? É difícil de você não saber, mas pegue os últimos 3 meses e divida por 3. Se ainda assim você não souber, aí você vai encrencado, meu amigo, mas não tem problema. Foque-se nos R$ 4.500, trabalhe muito forte para ganhar, para ir gastando menos, para entender seus ganhos, tá certo? Mas a gente precisa dar um passo bem mais à frente com você aqui. Então, passo número 3, qual é? Faça a conta de quanto sobra. Olha, meu ganho médio do ano passado, 7 mil, meu ganho desse ano, 4.500, então me sobram aqui R$ 2.500. Então, pessoal, faça a conta de quanto sobra. Isso que é importante. Se você fizer essa conta, por exemplo, olha, Fabrício, eu puxei meus ganhos do ano passado e eu ganho, na média, R$ 7.000, como a gente viu. Só que as minhas despesas estão em R$ 8.000. Olha, eu lamento informar, mas é bom analisar se você já não está endividado e talvez você nem sabe. Como é que eu vou saber se você estou endividado ou não? Volta nos vídeos anteriores, a gente fala sobre dívidas, a construção, o que é dívida, e a gente fala
para as pessoas endividadas. Veja bem, não tem como dar certo você ganhar na média, R$7.000 e você ter uma despesa de 8 mil. Não, mas teve meses que eu ganhei 12 mil reais, e se eu trabalhar para ganhar 12? Olha pessoal, de novo, nosso intuito é que você viva bem. Que bom que você pode trabalhar e trabalhe para ganhar os 12, mas ainda assim a gente precisa entender sua finança melhor. Minha sugestão, corte até que você consiga adequar seus ganhos para que ele fique levemente abaixo, pelo menos levemente abaixo dos seus ganhos, tá? Suas despesas precisam ser cortadas. Então, se não sobrou, você precisa achar o que cortar. Essa é mais uma dica aqui. Agora, Fabrício, sobrou. Então você está num bom começo. Peraí, Fabrício, eu fiz a conta e sobrou. Por que eu não tenho dinheiro guardado? É justamente por isso. E agora que a gente vai ver como construir isso. Muito provavelmente, sua despesa fixa ali está em 4.500, você ganhou um pouquinho mais e começou a gastar com coisas que talvez nem eram tão importantes, tá bom? Agora, vamos lá. Você não tem reserva. Tudo que eu vou falar aqui é para quem tem ganhos variáveis e ainda não tem suas reservas e quer começar. Ah, eu já tenho minha reserva. Ótimo, você vai só readequar com essa reserva acima, tá bom? Então, como é que você faz? Seus ganhos de 7, suas despesas de 4,5, te sobram R$2.500. A minha sugestão, aperta o cinto muito forte e durante os 3 meses guarde o máximo possível. Fabrício, eu me esforcei e guardei R$500. Pessoal, se teu custo fixo é 4,5, você gastou 2 a mais e ainda só guardou R$500, esse não é o caminho. Eu tô falando de apertar o cinto mesmo. Tô dizendo, pegue seus custos fixos, tente usar mais R$500 ali. Óbvio que em alguns momentos pode surgir uma doença, enfim, um remédio, aí é outra história, mas se aperte e guarde durante 3 meses muito forte. Veja bem, se você conseguir guardar R$2.000 por mês, te sobravam 2.500, você guarda 2.000, em 3 meses você tem o equivalente a R$6.000. É quase um mês de ganho seu e é mais do que um mês de despesa sua. Percebeu? Foram só 3 meses. Eu não quero você um ano segurando. 3 meses. Fabrício, consegui, guardei 6. Acabou por aí? Não. Mas você já pode aliviar um pouco mais a pressão. Pegue desses R$2.500, de repente utilize um pouco mais, 1.000, vou um pouquinho além, 1.500, e pegue esses mais R$1.000 por mês e continue a guardar junto com esses 6.000. 3 primeiros meses, arroz total. Nos outros meses você solta um pouco, mas guardando uma quantia, digamos assim, interessante, né? Para você poder ficar ajustado. A partir daí, você precisa estipular a ter no mínimo 3 meses de despesas pagas. Então, se você tem R$4.500 de despesa, você precisa de R$13.500, ok? Se minhas contas não estiverem ruins, estou fazendo tudo de cabeça aqui, são R$13.500. Você guardou 6, certo? Em 3 meses você guardou 6. Se você continuar guardando R$1.000 por mês, em mais 7 meses, você vai ter aí os 3 meses de custo fixo da sua casa pago. Fabrício, e a partir daí? A partir daí, se você tiver um ganho menor do que uma receita menor do que as suas despesas, é dessa reservazinha que você vai tirar. A tão falada reserva de emergência. Fabrício, mas 3 meses é o suficiente? Não é. Mas isso, você está começando agora. Se a gente forçar muito a barra, você pode não ficar confortável e pode não gostar do que vai acontecer. E o nosso intuito é criar hábitos, criar disciplina, deixar você com uma finança controlada. Ok, pessoal? O que se fala no mercado? Pelo menos 6 meses de custos guardados, vamos dizer assim. Tá? Estou tentando usar palavras diferentes de reserva de emergência, mas todo mundo fala por aí. Pelo menos 6 meses de reserva lá para essas emergências. E Fabrício, você acha que esse é um número bom? Eu ainda acho pouco. Eu acho que todo ser humano, não importa se ele tem salário fixo ou variável, não importa se ele tem custo mais baixo do que ganha, todo ser humano tem que ter no mínimo 1 ano. Eu gosto até mais, eu gosto de tranquilidade, pessoal. Eu acho que é importante. E depois você consegue fazer investimentos melhores e aí você vai mitigando um pouco mais dinheiro. Então eu acho que 1 ano é um tempo bacana, mas nesse momento você vê como rapidamente a gente construiu em 3 meses um pouco mais de 1 mês de segurança. Ali em mais 6 meses você já deve ter o equivalente ali a 3 meses
de custos da sua casa, da sua vida, e você vai estar, então, mais tranquilo, tá bom? E quando você tiver meses ruins, o que você vai fazer? Olha, Fabrício, meu custo é 4.500, nesse mês eu ganhei 3.800 reais, faltaram 700 reais. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar dessa reserva 700 reais, vai pagar suas contas, deixar tudo em dia, não vai ter juros, vai estar tudo tranquilo e vai sobreviver. Porém, uma coisa é importante, você que está na área de vendas, profissional liberal, como eu falei, dentistas, arquitetos, profissionais autônomos, no mês que você ganhou menos do que precisava para viver, não importa quanto dinheiro você tem guardado, você precisa apertar o cinto de novo. Esse é um mês para você não gastar muito dinheiro. Segura, trave e diz, esse não foi um bom mês, eu não vou gastar dinheiro, vou tirar o mínimo possível da minha reserva e vou seguir minha vida e trabalhe ainda mais forte para que no mês seguinte você tenha mais reservas, ok? O que é importante? Se você não consegue prosperar, aí é outra coisa que eu gostaria de falar. Talvez é bom você buscar um trabalho também que te dê um pouquinho de dinheiro fixo. Fabrício, você está dizendo que eu sou autônomo e eu ganho, um exemplo aqui, 4 mil reais por mês, você está querendo que eu trabalhe para outra pessoa para ganhar 2? Pessoal, se você tiver como fazer o seu negócio, você ganhar 4 mil reais, ou talvez 3 ali, sabe? Ganha um pouquinho menos, em horas livres, e você arranjar um emprego lá que te dê mais 3, a tua renda aumentou, você está um pouco mais seguro, você construiu uma reserva, e aí sim você consegue, digamos assim, voltar a crescer. Fabrício, mas esse é meu sonho? Olha, pessoal, eu já tive grandes sonhos. Tá tudo certo, tem que sonhar, tem que acreditar. Porém, tem duas frases que eu quero dizer aqui. Uma delas eu ouvi dizendo o seguinte: antes de você ficar rico, você precisa ficar vivo. Mas se você não pensou nisso, antes do seu sonho ser realizado, você precisa pagar suas contas, pessoal. Nós somos adultos, nós precisamos, eu costumo sempre dizer aqui, pessoas sérias e honestas como o brasileiro grande parte de nós somos assim, nós queremos conquistar algo, mas também nós precisamos pagar nossas contas. Ah, Fabrício, mas fulano, Beltrano fez assim, explodiu o negócio dele, o cara ficou multimilionário. Ok, mas essas pessoas são a minoria, pessoal. Essa é a verdade, são a minoria. Eu achei que eu fazia parte dessa minoria. Eu achei e eu quebrei. Achei e não deu certo, olhei para trás e eu sempre achei que eu era um cara bom. Quando eu botei o pé no chão e disse, espera aí, eu preciso sobreviver. Antes de ficar rico, eu tenho que ficar vivo. Eu me voltei e comecei a organizar minhas finanças, consegui um emprego. Meu primeiro emprego, pessoal, tinha 28 anos de idade, porque até então eu só tinha empreendido. E eu comecei a trabalhar com 12. Vocês conseguem entender? Aos 28 que eu fui tirar minha carteira de trabalho. É esse tipo de coisa que eu quero dizer para você. Eu sofri durante um tempo e percebi que eu precisava. Tudo bem, hoje, no mercado, existem boas profissões que, como executivo, por exemplo, como gestores, gerentes, você pode ganhar muito bem. Mas eu não estou dizendo que você tem que fazer só isso, só estou dizendo para você se equilibrar. Sua família é mais importante do que você só viver em busca de algo e de repente não conseguir ter uma vida legal. Então a primeira é, antes de ficar rico, você precisa ficar vivo. E a segunda é de um influencer muito conhecido no Brasil, é um cara que eu realmente admiro, que chama Bruno Perini, e ele fala o seguinte: eu só vou ficar rico uma vez. Quando eu ouvi isso, eu achei incrível essa fala dele e isso foi na época próxima da pandemia, um pouco antes. Eu conheci ele vendendo um curso, eu cheguei a comprar o curso do cara e falei, vou fazer esse curso porque esse cara falou que realmente faz sentido. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou construir um patrimônio e a partir dali eu vou continuar a construção dele mais, sabe? Já vou estar rico e vou continuar crescendo mais. Esse tem que ser o nosso intuito. Não é, vou construir isso aqui, não deu certo, eu começo de novo, aí eu quebrei, mas eu começo mais uma vez. Ok, tem histórias de sucesso, fizeram isso, explodiram, mas você quer ser essa pessoa? Né? Então esse é o meu conselho. Para fechar, é como as pessoas dizem, eu só tenho um plano A. Eu não sou contra quem só tem um plano A, mas eu quando tive um plano A, só tinha um plano A, não deu certo. E aí dizem que o cemitério dos fracassados é silencioso. As pessoas não chegam aqui para falar como eu estou falando para vocês. Olha, eu achei que eu era o máximo e eu fiz tudo errado. Na verdade, elas não falam. Ninguém chega aqui para dizer, olha, vou contar para vocês de como fiz da minha vida um fracasso. Como eu achei que ia ser um grande empreendedor com ideias incríveis e eu só fiz tudo errado e hoje eu estou quebrado e passando dificuldade. Ninguém chega aqui para falar isso. Você só vê as histórias que deram certo. Mas para uma história que deu certo, tem várias que deu errado. E eu não estou aqui para te desencorajar, eu estou aqui para te encorajar dizendo, você pode construir uma vida de sucesso tendo segurança, tendo base, que é o que eu acredito hoje. Enfim, eu não tinha só um plano A,
Eu tinha um plano A, não dei certo, eu refiz minha vida e fiz um plano A, um plano B e um plano C. Isso eu quero contar para vocês para fechar. O que é isso, Fabrício? O plano A é um valor financeiro. Eu coloquei nesse plano A dizendo o seguinte, eu quero ter X de patrimônio no tempo X. Vou brincar com números, não são os meus números, estou brincando aqui. Eu tenho hoje 41 anos. Vou dar um exemplo. Eu quero até os 42 anos ter... Imagina, não vou falar de mim não, vamos falar com quem tem 25 anos aqui, tá? Vamos pensar assim, você tem 25 anos, eu quero chegar aos 45, meu custo de vida é 5 mil reais, eu quero ganhar 7 mil, mais ou menos. Se eu ganhar 7 mil por mês sem trabalhar, digamos assim, né, com rendimento passivo, eu tô com a vida tranquila. Tô com 25 anos, quero chegar aos 40, nem vou falar 45, daqui 15 anos, aos 40 anos, quero ganhar 7 mil reais. Se a gente imaginar algo na casa de 0,7, certo, pessoal? 1 milhão daria 7 mil reais. 1 milhão aplicado, 1 milhão rendendo. Então você diz o seguinte, então eu tenho 15 anos para ter 1 milhão de reais aí a 0,7, ok? Vou fazer 7 mil reais por mês. Essa é uma continha que você pode fazer. Então eu fiz uma conta dessa, mais ou menos assim disso. Eu tenho prazo X, esse é o meu plano A, ok? Mas qual é o melhor? Esse é o teu 7 mil. Aí eu fiz o plano A, é o seguinte, eu quero ter uma vida muito melhor que essa, eu quero o dobro disso. Então, seria o mesmo período, 15 anos, em vez de 1 milhão, seriam 2 milhões. 2 milhões a 0,7 aplicado vai me dar uns 14 mil por mês, eu gasto 5, eu vou ter uma vida de rei, não é verdade? Então, qual a sua meta? Plano A, chegar em 2 milhões de reais em 15 anos. E aí, eu estou mais tranquilo. Eu estou falando isso porque depois eu vou dar uma dica de um livro que falou isso para mim, isso alertou a minha mente, tá? Esse é o plano A. E qual seria o plano B, Fabrício? Os Bs 2 milhões. Como assim? Mas não era só planos diferentes? Não, só que o tempo era maior. Em vez de ir aos 40 anos, por que não aos 55 anos? 55 anos é antes do que as pessoas se aposentam. Não é bom? Pronto, o mesmo 2 milhões aos 55 anos. É o plano C. O Fabrício tinha um plano C. O plano C é também nos 55 lá, perto da aposentadoria, mas se eu não conseguir juntar 2 milhões, eu tenho que ter no mínimo aquele 1 milhão que vai me dar mais 7 mil, mais do que o custo fixo de 5. Isso é o plano A, o plano B e o plano C. Veja bem, na prática é quase tudo um plano A, quase tudo o mesmo plano. É patrimonial, mas isso é importante para você. E eu estou lhe falando isso por causa de um livro que eu li do Robert Kiyosaki. Aí você deve pensar, já sei, Pai Rico, Pai Pobre. Não é esse não, eu já li, excelente livro também, Pai Rico, Pai Pobre. Mas da série Pai Rico, Pai Pobre, tem um livro que chama Aposentado Jovem Rico. Esse livro fala sobre alavancagem. Alavancagem é buscar dinheiro de terceiros para poder construir mais rápido seu patrimônio. Eu li esse livro na época errada. Tanto que eu quebrei, e se você voltar, você vai entender essa história. Eu li esse livro antes do tempo. Mas ele disse uma coisa que me marcou. Ele falava o seguinte, eu entendi que eu preciso me aposentar para ficar rico. A partir daí, meu conceito de aposento mudou. Aposentar não é parar de trabalhar. Aposentar é construir patrimônio que te gere rendimentos que você não necessite de nenhum trabalho para sobreviver. E aí, neste momento, você está aposentado. E o que você pode fazer? Usar desse capital para empreender ainda mais forte ou continuar os seus investimentos, que é como eu gosto de falar, meus investimentos, para que eu possa realmente construir um pouco de patrimônio, mais riqueza. Ok? Então é um bom livro, Aposentado Jovem Rico, ele deu esse bom insight, mas cuidado porque ele fala sobre alavancagem, você precisa estar preparado sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo era sobre isso, espero que tenha ficado claro para você. Reforçando, analise qual o seu ganho anual, analise qual a sua despesa, guarde forte os primeiros 3 meses para ter uma reserva, guarde para que você tenha 3 meses de reserva, depois você consegue ir aliviando suas finanças e vai fazendo com que essa reserva de emergência pode chegar a 6 meses, 1 ano, e aí você consegue ter uma vida bacana e consegue, a partir daqui, voltar lá nos outros vídeos e aplicar os 70, 10, 10, 10, os princípios financeiros e construir seu patrimônio e sua riqueza, né? Seu momento de aposento e tranquilidade com a sua família, tá bom, pessoal? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai poder ajudar vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.